Olá, Dev, seja bem-vindo ao Dev Lifestyle. Estamos começando aqui uma aulinha de complemento, né, no tema de structs. No vídeo anterior a gente mostrou como funciona, né, o conceito da struct, da estrutura de dados, em que a gente pode criar um tipo customizado nosso, que a gente coloca variáveis de tipos nativos, né, de tipos básicos, como int, float, string, char, boolean, etc., dentro de uma estrutura, né? Então, por exemplo, cadastro de cliente ou, enfim, qualquer coisa que são campos, né, informações que estão relacionadas, a gente pode agrupá-las numa estrutura de dados que em C++ aqui é chamado de struct, né? Mas a gente fez no Programmice, então a gente fez lá um exemplo genérico. Então a proposta desse videozinho aqui agora é só aplicar no nosso projeto aqui daquele protótipo de calculadora, vamos dizer assim, que a gente está fazendo em modo texto, né? Então vamos migrar lá para o código. Estamos aqui com o conteúdo da última aula. Na última aula a gente falou sobre funções, né? Então a última coisa que a gente tinha feito foi separar lá alguns blocos de comandos, né, em funções. Então vou seguir a mesma ideia do conceito de struct e aplicar aqui. Então naquela aula a gente fazia o que? Recebia os operandos, né? Então tá aqui, ó, primeiro número, segundo número que o usuário digitava, e antes disso, né, ele digitava a opção do que ele queria fazer. Na opção é qual operação matemática ele queria fazer, né? Então vou dar um Ctrl clique aqui, ó, para ir lá para a função, ó, tá lá as opções, ó, as opções matemáticas, 1, 2, 3, 4, 5, né, as operações básicas e a opção 5 de sair, e os operandos. Então o que eu vou fazer? Eu até propus, né, como exercício, como atividade da aula anterior para essa, que era criar uma struct chamada operação. Então tá aqui, ó. A gente não pode colocar cedilha e acento, né, então por isso fica operacal. E abre e fecha a chave. Olha só, o Visual Studio, quando a gente define uma struct, ele já coloca o ponto e vírgula para a gente aqui, ó. Que interessante, já completa, já ajuda a gente a não esquecer, né, do ponto e vírgula. Então, nessa struct aqui bem simples, ela tem 3 inteiros. Então, o operando A, um operando B e um operador. Se eu não me engano, foram esses os nomes que eu propus, né? Mas não faz diferença, a gente pode pôr o nome que a gente quiser aqui, né? Desde que respeite a regra de usar letras, números e não iniciar com um número, né? E também pode usar o underscore, enfim, as mesmas regras de definição de nome de variável e de nome de funções, né? Então tá ok, eu criei aqui essa struct. Note que eu declarei ela lá no começo, porque as coisas têm que estar definidas antes de serem usadas, né? E aí a sugestão era trocar aqui, ó, a função calcula para, ao invés de ter 3 parâmetros, ter um só. Ou seja, a gente passar uma struct para ele, ao invés de 3 parâmetros aqui. Então, vamos lá. Operação, aí eu vou chamar de, sei lá, oper. Beleza. Essa era o segundo item do exercício. E o terceiro era justamente fazer as adaptações necessárias para que isso funcione, né? Então, uma vez que agora não tem mais os 3 parâmetros aqui, eles estão todos dentro dessa struct operação, que aqui, no caso, eu chamei de oper, mas pode também ser qualquer nome nesse contexto aqui dessa função, calcula. Então, como eu coloquei os nomes iguaizinhos aqui, ó, operando A, operando B e operador, os mesmos que estão aqui, vai ser super simples, ó. Eu só pego o nome aqui da
do nosso parâmetro de tipo operação e coloco ele aqui, o ponto, né? Faz a referência colocando o ponto, tá? Então, vai ser simples aqui, ó. Ok, aqui tá feito. E vai ter que ter mais uma adaptaçãozinha lá no main. Ó, detalhe, aqui do lado direito no Visual Studio, ele mostra umas cores aqui, ó. Então, ó, esse bloco verde indica inserções, então, coisas novas que eu criei aqui. Ó, ele segue a barra, tá vendo? Quando chegou aqui, ó, tá bem alinhado aqui com... É como se fosse uma tela em miniatura aqui, sabe? É como se aqui na lateral fosse o arquivo inteiro em miniatura. Então, ó, essas partes azuis, ó, foram partes que eu alterei. Então, verde é inserção, azul é alteração e o vermelho aqui que mostra que tem erro, ó. Tá vendo? Então é fácil pra gente ver que tem coisa errada aqui. Então facilita. Claro que a chamada da função calcula passou a estar errada agora porque ela não tem mais 3 parâmetros, ela tem um só, que é um parâmetro do tipo struct operação. Então, nós vamos ter que adaptar aqui também. Então, no nosso main, a gente declarava, ó, essas 3 variáveis aqui. Então, agora, em vez de declarar essas variáveis, eu vou ter que criar uma struct aqui, tá? Então, vamos colocar no lugar conveniente aqui. Vou colocar antes do main aqui, do nosso while. Então, eu vou chamar, aliás, não é operador, nem operação. Aqui eu vou chamar de OP, tá? Vou chamar diferente mesmo, de propósito, só para a gente, né, reforçar que em cada contexto as variáveis podem ter nomes diferentes, né? Ok, aí aquela opção que a gente tinha antes não precisamos mais, o número 1 e 2 também não precisamos mais. Aliás, todo esse bloco de variáveis aqui eu já vou remover porque ele já é de outras aulas lá, então já vou aproveitar para dar uma limpada aqui, tá? Então, claro, ele vai reclamar aqui porque não existe mais essa opção. O opção que a gente chamava aqui dentro da nossa struct é o campo operador, né? Então tá lá, tem que adaptar aqui de acordo, né? O campo número 1 aqui dentro da struct é operando A, e o número 2 operando B. Então, operando A, operando B, ok. Eu acabei removendo a variável resultado também, que a gente ainda está usando, então vou colocá-la de volta aqui. Então aqui agora é OP, simplesmente OP. O único parâmetro da função calcula. Vou salvar aqui, Ctrl S, buildar, né, compilar, Ctrl Shift D, vamos ver se eu não fiz nenhuma besteira. Aparentemente fiz. Deve ser aquela questão de dar uma limpada aqui no código, deixa eu ver. Exatamente isso. Estava uma compilação de lixo aqui. Compilei agora, funcionou. Vamos rodar, né? Só para fazer a conferência aqui, mas não devemos ter nenhum problema. Então, vou colocar quaisquer valores aqui. A operação foi 5, vamos fazer uma subtração. 6 menos 4, ok, e 5 encerrou. Maravilha. É isso. Então, sem muito segredo aqui, foi só aplicar o conceito que a gente tinha antes para agora adaptar o nosso código aqui para conter a struct. Então é isso, esse vídeo foi bem curtinho mesmo, era só para aplicar e aí, se tiver alguma dúvida, pode colocar aí no comentário e a gente se vê na próxima. Ok? Valeu, até mais.